A paz de nosso Senhor Jesus Cristo a todos os prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje, dia de Natal, 25 de dezembro de 2022, quero, antes de iniciarmos a nossa última lição deste ano, desejar a todos os irmãos da Igreja Vida Frutífera um Feliz Natal, um bom Ano Novo. Quero desejar também este Feliz Natal e bom Ano Novo a todos os outros irmãos que são inscritos neste canal e todos aqueles que, por algum motivo, porventura estejam assistindo esse vídeo. Quero desejar um bom ano para todos, felicidades, que Deus abençoe o lar dos irmãos, dos ouvintes, abençoe a família dos irmãos, abençoe os filhos, os netos, abençoe aqueles que já têm tataranetos, abençoe o trabalho da mão dos irmãos neste ano que está por vir, que seja um ano abençoado, com muita alegria, com muita firmeza em nosso Senhor Jesus Cristo. É o desejo do irmão Sérgio para os irmãos. Saúde, alegria, paz, principalmente paz no coração. Nesta última lição, a 13ª do nosso trimestre, o quarto trimestre de 2022, só relembrando os irmãos, neste quarto trimestre, estudamos o livro de Ezequiel, a preparação do povo de Deus para os últimos dias que estão por vir. E na lição de hoje, o tema é: o Senhor está ali. O Senhor está ali. E o nosso texto bíblico para meditação está lá em Ezequiel, no capítulo 48, o último capítulo do profeta Ezequiel. Também os últimos versículos 30 a 35. Mas nós só vamos ler o finalzinho do versículo 35. Eu recomendo que os irmãos em casa leiam todos os versículos, mas aqui para a nossa meditação, vamos ler a parte B do versículo 35 de Ezequiel 48, que diz assim: o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. O livro de Ezequiel, ele começa com a visão da glória de Deus em Jerusalém. E nos finais, no encerramento do trimestre, nós vamos mostrar os aspectos de Jerusalém no milênio. Essa cidade que Ezequiel está dizendo que terá um nome, o Senhor está ali, é a cidade de Jerusalém. E quando será isso? Será no período que nós chamamos de milênio. O que é o milênio? O milênio é uma dispensação. E o que é uma dispensação? Dispensação é um período probatório
Deus prova o homem e, através disso, ele demonstra a sua justiça. Como demonstra a sua justiça? Por exemplo, nós estamos vivendo o que chamamos a dispensação da graça, que vai da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo até o arrebatamento da igreja. Nessa dispensação, o que Deus está nos colocando à prova? A palavra de Deus diz assim: quem crê no Senhor Jesus será salvo, mas quem não crer será condenado. Então a revelação de Deus foi progressiva através de toda a história. E nessa a dispensação da graça, ele nos trouxe a revelação que Jesus morreu para pagar os nossos pecados e fazer a justiça de Deus sobre a vida do homem, que um justo, um inocente, morreu por todos. Então, nessa dispensação da graça, a nossa provação, vamos dizer assim, é aceitar Jesus como Salvador. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, está dada a oportunidade de todos conhecerem a Jesus. Hoje, os irmãos sabem que grande parte da humanidade comemora o Natal. E o Natal é a comemoração do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, embora não tenha sido nesta data, 25 de dezembro, é uma data comemorativa. Então, em todo mundo fica conhecido que Jesus nasceu e morreu pelos nossos pecados. Isso é conhecido no mundo cristão e naqueles países que rejeitaram a palavra de Deus. Então o homem vai ser provado nessa dispensação até o arrebatamento da igreja. Os homens estão sendo provados, ou aceitam Jesus como Salvador e vão reinar com Cristo, ou após a morte segue-se o juízo, como diz Hebreus 9, 27. Então é um período probatório. O milênio também é uma dispensação probatória. E Deus vai demonstrar ali a sua justiça, não é? O homem também vai ser testado quanto à sua fidelidade com Deus. Em todas as dispensações, cuja revelação de Deus foi progressiva, o homem, no geral, tem rejeitado a Deus. A dispensação que veio antes da graça foi a dispensação da lei dada ao povo judeu. E os judeus recusaram Jesus como Messias. Portanto, eles foram reprovados no sentido de povo, como uma nação que virou as costas para a justiça de Deus. O que distingue o milênio de outras dispensações? No milênio, a revelação vai ser maior ainda do que é hoje, porque será o reinado de Jesus Cristo na terra. Ele virá para restaurar todas as coisas. Então, depois do arrebatamento da igreja, porque uma pergunta que surge é: quando ocorrerá o milênio? Então nós precisamos entender um pouquinho da história bíblica. Nós estamos vivendo na dispensação da graça, repito para os irmãos, que vai até o arrebatamento da igreja.
começará um período conhecido como Grande Tribulação. 7 anos. Essa Grande Tribulação ocorrerá 7 anos antes do milênio. É conhecida como a última semana de Daniel. A nação de Israel está dividida em 4 períodos na história, de 70 semanas, ou melhor dizendo, 7 semanas de 70 anos, ou seja, 4 períodos de 490 anos, que começa com a chamada de Abraão e termina com a saída de Israel do Egito. O primeiro período dessas 7 semanas de anos profetizada em Daniel. O segundo período ele termina com a construção do templo de Jerusalém. Então, o povo de Israel sai do Egito, termina-se o primeiro período de 490 anos, entra em Canaã e quando Salomão ergue o primeiro templo na cidade de Jerusalém, termina-se esse segundo período. O terceiro período termina com a reconstrução do templo no tempo de Neemias. Então, esse templo de Salomão vai ser destruído por Nabucodonosor e no tempo de Neemias, reinado Medo-Persa, ele vai restaurar lá o templo e nessa restauração termina o terceiro período. O quarto e último período não está completo. De Neemias a Jesus nós temos 483 anos. Falta 7 anos para cumprir os 490 anos. A última semana de Daniel. Eu falo Daniel porque isso foi profetizado no livro de Daniel. A igreja, nesse período, que iniciou-se com a recusa de Israel a aceitar Jesus como Salvador, foi enxertada na oliveira. A oliveira é o símbolo da nação de Israel. Esse Israel estava vivendo o último dos 4 grandes períodos de 490 anos profetizado, e quando chega no ano 483, faltando 7 anos para terminar isso, eles condenam Jesus à morte, e aí Deus dá uma pausa com Israel. Ainda faltam 7 anos para completar esse último período de Israel. E a igreja, nesse período agora, não de 7 anos, um período muito maior, que nós não sabemos de quantos anos serão, porque Jesus diz que ele vem numa hora que ninguém sabe. Então, esses últimos 7 anos que Deus trata com Israel está suspenso até o arrebatamento da igreja. Aí começará um período de grande tribulação, descrito principalmente lá no livro de Apocalipse, por João, que se culminará com uma guerra mundial, uma violência tremenda contra o povo de Israel, principalmente, com explosões nucleares, coisas terríveis acontecendo, pestes, fomes, e Jesus virá e interromperá isso.
julgará as nações, descendo sobre Israel e terminando com esta guerra mundial, dando vitória ao povo de Deus. O início do milênio será marcado pela restauração da terra de Israel e de toda a humanidade, toda a terra que conhecemos hoje. Vai acabar a poluição e vai ser restaurado a cidade de Jerusalém e o templo. Lá em Atos 3, 20 e 21, Pedro diz assim: e enviei-lhe a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contém. Ou seja, Jesus está contido no céu agora, até aos tempos da restauração de tudo, diz Pedro, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Agora Pedro está explicando a profecia bíblica. Olha, Jesus agora está no céu, até a restauração dos tempos, de tudo o que Deus falou pela boca dos profetas, desde o princípio. E aí iniciará esse período que a Bíblia chama de milênio. Quem estará aqui na Terra? Na verdade, a Bíblia fala em 1000 anos, né? Não usa a palavra milênio, mas fala em 1000 anos. Quem estará aqui na Terra? É uma pergunta que talvez você esteja fazendo. E nós precisamos entender que a primeira ressurreição acontecerá no arrebatamento da igreja. E aí, na volta de Jesus à Terra, em Jerusalém, no início do milênio, virá Jesus e a sua igreja. E também os que, agora uma igreja ressurreta. Essa igreja ressurreta são os mortos que morreram em Cristo e os que estiverem vivos quando Jesus ressuscitar a sua igreja. E também os que sobreviveram na grande tribulação. Hoje estamos com 8 bilhões de habitantes. Haverá grande destruição na terra pelas pestes, pelos terremotos, e culminando com guerras, inclusive nuclear. Mas ainda, mesmo assim, ainda algumas pessoas viverão. Então eles passarão para o milênio. Diz lá em Miqueias 4:3, e julgará entre muitos povos e castigará nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em paz e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então as nações virão a Jerusalém para receber o conhecimento do Senhor. E haverá paz aqui na terra. Toda essa poluição, toda essa contaminação dos rios será restaurada. As pessoas viverão em paz, converterão as espadas em paz e as suas lanças em foices, ou seja, não haverá mais a guerra. As pessoas todos conhecerão o Senhor como Salvador. Haverá muita alegria, muita fartura, muita vida abundante nesse período do milênio. E viverão em paz, criando os seus filhos. O Isaías ele faz um complemento lá no capítulo 65, 20, que diz assim: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então, praticamente não haverá mais pecado no milênio.
embora seja um período probatório, o homem ainda vai ser tentado. E alguns, muito poucos, pecarão no milênio. E ao pecar, morrerão. Então uma pessoa pode morrer com 100 anos, ela está sendo abençoada para ter uma vida longa, de 1000 anos, mas se ela virar as costas para Deus, porque o homem, mesmo sem a influência maligna, por isso a justiça de Deus. Muitas vezes nós não entendemos o julgamento divino. Fala assim, mas por que o inferno? Porque as pessoas recusam a Jesus como Salvador. Estão recusando hoje, mesmo no tempo do milênio, com todo o conhecimento, com todas as bênçãos de Deus, com o governo de Cristo aqui na terra e com o governo da igreja aqui na terra, auxiliar de Cristo, ainda alguns, mesmo com Satanás preso, porque Satanás estará preso no lago de fogo, e ali estará também preso o anticristo, que é o líder mundial no período da grande tribulação, e o falso profeta, que é o líder religioso durante a grande tribulação. Todos eles estarão aprisionados no lago de fogo. Mesmo assim, o homem sem essa influência maligna do líder mundial, que prevalecerá durante a grande tribulação, sem o falso profeta, o líder religioso de uma religião ecumênica que influenciará os homens a se voltarem contra Deus no tempo da grande tribulação e adorarem o anticristo, esse líder mundial, e mesmo sem a influência maligna de Satanás, de cuja origem vem todo este mal, as pessoas ainda, pela sua natureza, pela sua carne, ainda haverá pecado. Mas serão muito poucas as pessoas. E aí, no momento que morrer, ela vai ser julgada. No momento que pecar, vai ser julgada e morrerá. No final do milênio, desses 1000 anos, como nós falamos, é um período probatório. As duas bestas, o líder mundial e o líder religioso, e Satanás serão soltos no final. Mas só que aí não... E ainda enganará alguns para se rebelarem contra Jesus Cristo. Mas não haverá guerra. Vai vir rapidamente o fogo dos céus e exterminará com tudo. E aí ocorrerá a última ressurreição, a ressurreição dos perdidos. Se iniciará no céu o julgamento do trono branco, em que todos os homens que morreram sem salvação serão julgados por Cristo e a sua igreja. Aparecerão lá diante do chamado trono branco, no livro de Apocalipse, e serão ali expostos todas as coisas que eles fizeram na vida, a oportunidade que eles tiveram de se arrependerem dos seus pecados durante essas dispensações probatórias, inclusive o milênio, e recusaram a Deus. Então, por isso, serão condenados eternamente. Aí começa-se o período que nós conhecemos de eternidade. Aqui na Terra, os povos viverão em paz e harmonia eternamente, e a Igreja de Cristo, com Cristo também, nos céus eternamente. Para concluir, irmãos, eu queria, neste Natal, deixar um versículo para os irmãos, Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cuja saída desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então se cumprirá todas as coisas. Aquele menino que nasceu lá em Belém, cuja humanidade hoje está comemorando o nascimento, um dia reinará sobre toda esta terra, e a igreja com ele, e viveremos eternamente
eternamente. Que essa seja a sua esperança nesse Natal. Não espere só coisas boas nesta terra. As bênçãos aqui na terra são muito desejáveis. Queremos criar nossos filhos em paz, queremos ter uma boa mesa, desfrutar das coisas que esta terra oferece. Mas a esperança do crente vai além disso, é uma esperança eterna, é uma esperança de reinar com nosso Senhor Jesus Cristo. Que um dia, todos nós, nos encontremos na eternidade e possamos ter realmente um Natal com Cristo. Amém? Deus abençoe os irmãos, a família dos irmãos, tudo de bom para os irmãos. É o desejo sincero do meu coração e da irmã Marise para todos aqueles que deram ouvido a esta palavra. Amém? Que Deus te abençoe.